Tudo bem com você? Hoje, juntos, vamos estudar sobre a origem do mal, a entrada do pecado e o plano da salvação. Origem do mal, entrada do pecado e plano da salvação. Origem do mal no céu, entrada do pecado na terra e o plano da salvação a partir do poder da misericórdia e do amor de Deus pela humanidade. Ok? Para tanto, hoje eu quero convidar para estar aqui conosco a Cléo. E a Cléo vem para participar conosco e traz consigo algumas importantes perguntas relacionadas ao assunto que aqui hoje juntos vamos estudar. Origem do mal, entrada do pecado e o plano da salvação. É sabido que a origem do mal, ela se deu no céu, por intermédio de um anjo. O céu, composto por milhões e milhões, milhares e milhares de anjos, tinha um líder que se chamava Lúcifer. Palavra essa que significa portador de luz, é uma palavra hebraica. E foi no céu que, infelizmente, esse anjo se deixou levar pelo mal, se deixou levar por tudo que existe de ruim. Ele deixou ser tomado pelo mal. E o que aconteceu? Ele foi expulso. Expulso para onde? Para a terra. Antes ele influenciou a terça parte dos anjos que caíram com ele, que foram expulsos juntamente com ele do céu para a terra. Ao chegar aqui na terra, esse anjo, que se tornou um anjo ruim, o que ele fez? Ele influenciou através da serpente Eva, para Eva fazer o quê? Comer do fruto proibido, o qual Deus havia dito ao casal que não tocasse, que não comesse, ok? Com isso, ele levou Adão e Eva a pecar. E a partir do momento que eles pecaram, foram então, infelizmente, expulsos do paraíso por Deus. O paraíso então foi selado, foi lacrado, foi guardado por anjos, e eles então começaram a vida deles fora do paraíso, ok? Enquanto isso, o anjo rebelde, ele estabeleceu o reino das trevas e o reino da maldade na terra, juntamente com os seus ministros, a saber, aqueles anjos, os quais ele havia, então, influenciado enquanto ainda estava no céu. Mas como tudo isso aconteceu? De que forma isso aconteceu? A Bíblia fala, a Bíblia nos diz o que exatamente aconteceu. E o porquê de tudo isso? E o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer ainda por cada um de nós para nos resgatar das mãos desse inimigo feroz, que a todo custo tenta destruir a sua e também a minha vida. E a Cléo hoje está aqui conosco, seja bem-vinda, é um prazer tê-la conosco aqui no canal Conhecendo as Escrituras. Obrigada. Queremos desejar a vocês que estão neste momento ouvindo a palavra de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo se revele no seu coração através dessa mensagem, através desta palavra que vem dos altos dos céus. E eu gostaria de fazer a primeira pergunta ao missionário Walter. Você disse a respeito de anjos e disse que no céu há muitos anjos. A pergunta é, a Bíblia diz a quantidade de anjos que existe no céu? Sim, perfeitamente. Eu disse aqui, em minha introdução, que o céu é composto por milhões e milhões e milhares de anjos. Deus, quando criou todas as coisas, ele criou um ambiente propício para os anjos, bem como os anjos, e ali colocou Lúcifer para cuidar de todos esses anjos. Se na Bíblia tem escrito se há muitos anjos, quantos anjos, se são realmente milhões, milhares, sim. Podemos obter a resposta através da Bíblia e através do livro do Apocalipse. Você que está conosco aí, pegue a sua Bíblia nesse momento e procure aqui, juntamente comigo, o livro do Apocalipse, no capítulo
5 e no versículo 11. Apocalipse, capítulo 5 e versículo 11, vai responder a pergunta da Cleo. De quantos anjos é, então, formado o exército de Deus no céu? Apocalipse, capítulo 5 e o versículo 11. Muito bem, eu estou aqui com a Bíblia aberta no livro do Apocalipse, no capítulo 5 e no versículo 11. E eu vou ler para você. E preste atenção à leitura, a qual diz o seguinte: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Olha só o que diz o texto: vi e ouvi uma voz de muitos anjos. Qual o conteúdo? Qual a quantidade? Milhões e milhares de milhares. Isso responde a sua pergunta, Cleo? Sim, responde sim. Uma segunda pergunta. A Bíblia, ela nos diz algo a respeito do líder dos anjos no céu? Aquele que um dia foi líder dos anjos, o que a Bíblia diz a respeito dele? Boa pergunta. Boa pergunta. Se a Bíblia diz ou não diz? Sim, a Bíblia diz. A Bíblia fala a respeito desse anjo que fora o líder desses milhões e milhares de anjos. E aonde diz isso na Bíblia? No livro de Ezequiel. Venha comigo a leitura. No livro de Ezequiel, Antigo Testamento, no capítulo 28, versículos 14 até o versículo 17, vai, então, responder a pergunta da Cleo. Livro de Ezequiel, já estou aqui com o livro de Ezequiel aberto, no capítulo 28, no contexto dos versículos 14 até o versículo 17, diz o seguinte: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim, da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração, por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Se a Bíblia fala a respeito desse anjo, sim, a Bíblia fala, a Bíblia acabou de falar ao seu e ao meu coração característicos importantes a respeito desse anjo. Era um anjo formoso, era um anjo reluzente, era o chefe dos anjos, pertencia à classe de anjos dos querubins, que significa anjo cobridor, era então o anjo que tomava conta de todos os demais anjos existentes ali no céu. Esse anjo, que um dia foi líder dos anjos no céu, que morava com Deus, ele pecou? Ele errou? Boa pergunta. E é claro que para essa sua pergunta, nós vamos juntos buscar uma resposta na Bíblia. Porque aqui, no nosso curso Conhecendo as Escrituras, quem responde a sua pergunta e quem responde também a sua pergunta, meu amigo e minha amiga, não sou eu, nem a Cleo, mas a Bíblia, que é a palavra de Deus. Vamos juntos, então, a resposta. Livro de Isaías, abra juntamente comigo a sua Bíblia aqui no livro de Isaías, Antigo Testamento, livro de Isaías, capítulo 14, versículos 12 até o versículo 14. Pronto, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Isaías, no capítulo 14. Vamos juntos, então, agora, nesse momento, conhecer os versículos 12, 13 e 14, os quais dizem exatamente o seguinte: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizia no teu coração: Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono
e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Se esse anjo pecou, quais foram os erros que ele cometeu? Quais foram as infrações? Quais foram, então, os seus pecados? Ele colocou na mente e também no coração dele o desejo de ser superior a Deus, de ser muito mais que Deus. Ele desejou o trono de Deus. Ele desejou estar acima das estrelas de Deus, acima do trono de Deus. Aí está o grande e também o maior pecado cometido, infelizmente, por esse anjo. Esse anjo, que um dia foi um anjo de luz, esse anjo que um dia foi líder dos anjos no céu, esse anjo que pecou, ele teve consequência pelos pecados dele, porque nós, seres humanos, quando nós erramos, mais cedo ou mais tarde, nós sofremos a consequência do nosso erro. E esse anjo também teve consequência pelo erro, pelo pecado que ele cometeu? Ótima pergunta. Parabéns pela pergunta. Não tão somente houve consequências para o anjo que se chamava Lúcifer, mas também houve consequências desastrosas para os demais anjos, os quais foram influenciados por Lúcifer. E o que aconteceu, então? Aconteceu um conflito entre o bem e o mal. E a resposta e o que houve e como foi esse conflito está aqui, na Bíblia, na palavra de Deus. Aonde? No livro do Apocalipse, último livro aqui da Bíblia. Qual capítulo? Capítulo 12, versículos 7 até o versículo 9. Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 até o versículo 9. Aqui na minha Bíblia diz o seguinte: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra. E com ele os seus anjos. Perceba, meu amigo e minha amiga, você que está nos assistindo, as consequências não foram tão somente para o anjo, que se chamava Lúcifer, e que, quando expulso do céu, perde esse título e passa a ser chamado de Diabo e Satanás, bem como de mais 19 nomes, ok? A consequência, então, não foi tão somente para ele, mas também para aqueles que hoje são chamados de ministros do mal, ou seja, os anjos decaídos que foram influenciados por Satanás. Ele sofreu consequências, os anjos sofreram consequências. Com isso, então, ele instala aqui na terra o reino da maldade para buscar exterminar os filhos de Deus, para buscar destruir os filhos de Deus, que somos eu e também você. Você nos disse nesse momento que Satanás influenciou um grupo de anjos também. Esse grupo de anjos veio para a terra juntamente com Satanás. A pergunta é: Satanás também influenciou a Eva? E o que ele disse para ela? Boa pergunta. Se Satanás influenciou a Eva, perceba que no céu ele influenciou a terça parte dos anjos, os quais caíram junto com ele. Então, logo concluímos que ele é um grande influenciador. Ok? Agora, se ele influenciou o primeiro casal, ou seja, Adão e Eva, Eva e também Adão, se houve uma influenciação e como foi isso, eu quero crer, meu amigo e minha amiga, que a Bíblia vai responder a essa sua pergunta e também a essa sua pergunta, Cleo. E aonde a Bíblia vai estar respondendo essa pergunta? Aqui no livro do Gênesis, no capítulo 3, nos versículos 1 até o versículo 5. Gênesis, capítulo 3.
versículos 1 até o versículo 5. Diz o quê? Olha só o que diz aqui. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, meu amigo e minha amiga, o que foi que Satanás fez aqui com o primeiro casal, a saber, inicialmente com Eva? Ele influenciou Eva, ele conduziu Eva ao erro, ele levou Eva ao pecado. E por quê? Porque ele empregou a primeira mentira. Ele mentiu. E por que ele mentiu? Porque ele disse assim: é certo que não morrereis, pode comer. No dia que você comer, os seus olhos se abrirão e você se tornará assim como Deus, conhecedor, sabe do quê? Do bem e do mal. Então, ele cometeu uma mentira aqui. A primeira mentira cometida é essa, biblicamente falando. E qual foi a mentira? Vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer. Pode comer que vossos olhos se abrirão e vocês serão semelhantes ao Altíssimo, tendo agora conhecimento do bem e do mal. Ou melhor, tendo conhecimento do bem e do mal, não sendo exatamente semelhante ao Altíssimo, apenas em imagem. Mas vocês conhecerão o bem e o mal. Perceba, meu amigo e minha amiga, que aqui o inimigo, ele influenciou Adão e Eva. E o que Eva fez? Uma vez tomada, uma vez tentada, uma vez influenciada, uma vez seduzida, ela vai e come o fruto. E agora, quem se aproxima? Adão, que estava na lida, que estava cuidando do jardim, de acordo com Gênesis capítulo 2, versículos 15 ao 17, Deus construiu o jardim, Deus arquitetou, Deus criou o jardim para que o casal cuidasse dele. Eva se desvencilhou de Adão e foi ali para perto da árvore do conhecimento do bem e do mal, enquanto Adão continuou ali em suas tarefas. Na sequência, ele vem até onde ela está. Ela já havia, então, comido do fruto, ela, então, oferece a ele. E ele voluntariamente come. Ao contrário de Eva, que foi influenciada, Adão, entenda, meu amigo e minha amiga, Adão comeu do fruto voluntariamente, ok? Voluntariamente. A Bíblia respondeu a sua pergunta? Sim, sim, e agora me veio aqui uma outra pergunta. Quando Deus criou o mundo perfeito, criou Adão e Eva e colocou os dois ali no jardim, onde Adão e Eva só conheciam o bem, eles não conheciam o mal. A serpente, então, influenciou primeiro Eva, Eva, então, cometeu ali o primeiro pecado e, consequentemente, o seu esposo também. A pergunta é, nos dias de hoje, Satanás também tenta nos influenciar? Satanás tenta nos levar ao pecado também, assim como fez ali com o casal no Jardim do Éden? Se Satanás, nos dias de hoje, tenta nos enganar, se Satanás, nos dias de hoje, tenta nos influenciar, a Bíblia responde a essa pergunta e muitas outras, que quem sabe esteja aí na sua mente e no seu coração. Eu quero pedir a você, meu amigo e minha amiga, que você se inscreva em nosso canal, ou então anote aí o nosso WhatsApp, faça perguntas a nós através do WhatsApp, obtenha também o link para nossas próximas aulas. A pergunta é: como o inimigo nos dias de hoje busca seduzir, encantar, enganar os filhos de Deus, que somos eu e você? E aonde está a resposta? Está na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Aonde? No livro de 2 Coríntios. Qual o capítulo? Capítulo 11. Quais os versículos? 14 e 15.
Se posicione aí, juntamente comigo. Bíblia Sagrada, 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e 15. Diz o quê? Diz o seguinte: e não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. E não é de admirar que o inimigo de Deus se transforme em um anjo para seduzir, para enganar, para encantar as pessoas, para produzir enganos, para falsificar as coisas, porque ele é um grande enganador, é mentiroso e é o pai da mentira. E isso é a Bíblia que diz. No Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 44, lá está mencionado que ele é o pai da mentira. Ok? Então, ele é um grande enganador. Ele é um grandioso enganador. E é assim que ele faz para enganar as pessoas. Ele se disfarça. Agora, pensa comigo, você acha que o inimigo de Deus, ele iria aparecer para enganar as pessoas, para seduzir as pessoas, com um tridente na mão? E ao abrir a boca, iria escorrer sangue entre os seus dentes, conforme é mencionado por aí? Essa seria uma figura patética. Ele jamais se apresentaria e não se apresentará a absolutamente ninguém com essa imagem, porque essa imagem não produziria o efeito desejado, não enganaria absolutamente ninguém. Então, como que ele se apresenta? Como um anjo. Ele se disfarça. E sabe o que ele faz? Ele faz com que você pense que o errado é o certo e o certo é o errado. Então, Cléo, é assim que ele busca nos dias de hoje enganar. Enganar a quem? Os filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus, Cléo? Somos eu e você. Quem? Eu e você. Ok, eu e você. A Bíblia respondeu a sua pergunta? Sim, sim. Esse anjo que influenciou a terça parte dos anjos no céu, influenciou Eva e Adão a pecar, e que hoje em dia ele nos influencia também a pecar. Até através da Bíblia também ele nos engana, ele nos influencia. Esse anjo, esse tentador que hoje vive no mundo em que vivemos, ele também está irado? E ele está irado com quem? Boa pergunta. Não boa pergunta, mas excelente pergunta. Se esse anjo, que um dia foi um anjo de luz e hoje não mais o é, está irado, e com quem esse anjo está irado? Eu vou dizer, ele está irado com você. Ele está irado com você, Cléo. Ele está irado comigo. Ele está irado com a sua família. E sabe por que ele está irado com a sua família? E sabe por que ele está irado com você? E sabe por que ele está irado comigo e também com você, Cléo? Porque nós somos filhos e filhas de Deus. Mas, especialmente, a ira dele é comigo e com você, que guarda os mandamentos de Deus, que obedece à palavra de Deus, que faz a vontade de Deus e que dá testemunho das coisas maravilhosas as quais Cristo fez, está fazendo e muito mais fará por você e também por mim. Então, com quem ele está irado? Com aqueles que são obedientes a Deus por intermédio da palavra de Deus, por intermédio da palavra de Deus, que obedecem a Deus, que guardam os seus mandamentos. Ei, espere, o que você está falando aí está na Bíblia, o que eu estou falando, se está na Bíblia, sim, e eu vou mostrar para você. Por isso, se posicione aí. Abra juntamente comigo a Bíblia. Aonde? No livro do Apocalipse. Qual o capítulo? Capítulo 17, ou melhor, capítulo 12, e o versículo 17. Apocalipse, capítulo 12 e versículo 17, traz a você e também a minha pessoa e a Cléo a resposta. Com quem o inimigo de Deus, nos dias de hoje, está tremendamente irado? Olha só o que diz aqui a Bíblia, livro do Apocalipse. Eu falei capítulo 12 e o versículo 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Irou-se o dragão. Contra quem? Contra a mulher. Quem é a mulher? É a igreja de Deus aqui na terra. E foi pelejar com os restantes de sua descendência. Quem são?
aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E quem são esses? Eu e você que somos obedientes a Deus. Então, ele está irado com quem? Com você. E também comigo. Quem ele busca destruir? Você que faz a vontade de Deus. Eu que faço a vontade de Deus. Por isso, meu amigo e minha amiga, eu quero dizer algo muito importante, e dessa vez ao seu coração. Eu não sei como está a sua vida. A propósito, eu nem conheço você. Com certeza você também não me conhece e também não conhece a Cleo. Mas olha, Deus conhece você, conhece os seus pensamentos, conhece toda a sua trajetória, conhece a sua família. E sabe qual é o desejo de Deus na sua vida? Que você se salve juntamente com a sua família. Mas antes, ele espera que você faça a vontade dele. E sabe para quê? Para que você não seja pego de surpresa, ou para que você não seja surpreendido pelas artimanhas investidas do inimigo, que a todo custo quer destruir você e sua família. Então, meu amigo, não sei como está a sua vida, mas se você acredita que precisa de um conserto diante de Deus, essa é a sua oportunidade. Acredite, nesse momento Deus está falando à sua mente e ao seu coração. E a decisão de voltar-se para Deus, para fazer a vontade de Deus, guardar os mandamentos dele, seguir ele e em breve estar com ele no céu e depois para sempre na nova terra, essa decisão, ela está em suas mãos. Há mais alguma pergunta? Sim, a última pergunta. Esse anjo que um dia quis tomar o lugar de Deus no céu, esse anjo que enganou a terça parte dos anjos, esse anjo que um dia também enganou Adão e Eva, e assim fez com que o primeiro pecado acontecesse aqui na terra, esse anjo que hoje está irado comigo e com você, é possível eu e você vencermos esse anjo? Tem como nós vencermos esse anjo? Boa pergunta. Ótima pergunta. Como vencer o anjo ruim que a todo momento busca destruir eu e você, que a todo momento busca destruir a sua família, que a todo momento busca afastar você de uma comunhão com Deus, afastar você de um convívio com Deus, afastar você de uma sintonia com Deus? Como se desvencilhar das artimanhas do inimigo? A Bíblia responde a essa pergunta sua, viu, Cleo? E também aos anseios do seu coração, meu amigo e minha amiga. E nós, nesse momento, juntos, vamos aqui, através da Bíblia, ouvir, ler, entender qual é a resposta para essa pergunta. Se posicione comigo. Abra a palavra de Deus. Aonde? No livro de Efésios. Qual capítulo? Capítulo 6. Quais os versículos? É uma leitura um pouco extensa. Versículos 10 até o versículo 18. Qual capítulo? Capítulo 6. Qual livro? Efésios. Quais os versículos? 10 até o versículo 18. E eu vou pedir para que a minha esposa, então, ela faça a leitura. Minha esposa, Cleo, faça, então, a leitura desses versículos. Quanto mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabalável. Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e revestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Como vencer as investidas do inimigo, a investida ou as investidas do inimigo na sua vida e também na minha vida, através da sua oração. Amém. Através de jejum, através de vigilância, através da palavra de Deus, do poder do Deus da palavra. Amém. Essa é a armadura de todo cristão. Envolva-se com Deus. Fortaleça-se no Senhor, que um dia morreu por você e também por mim, na cruz, para prover hoje a sua e a minha salvação. Como se desvencilhar das investidas do maligno? Usando o capacete da salvação, usando a armadura de Deus, estudando a palavra de Deus. E é o que nós aqui estamos fazendo. E aproveitando, eu quero convidar você para estar conosco no nosso próximo estudo. Nós vamos falar sobre o retorno do eterno, ou seja, sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele volta, e volta para conduzir eu e você para o mesmo lugar onde ele está. Como se fortalecer diante do mal? Orando em todo tempo, conversando com Deus, estando em comunhão com Deus. Ok? É assim que eu e você, juntos, venceremos as setas inflamadas do maligno, com Jesus Cristo na minha mente e no meu coração, com Jesus Cristo na sua mente e no seu coração, juntos, buscando diariamente a plenitude e o preenchimento do Espírito Santo na sua vida e também na minha vida. Ok, Cleo? Olha só, nós estamos encerrando e obrigado por você ter participado conosco. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Obrigado por você estar conosco. Eu quero dizer a você que esse estudo, ele é para a sua edificação espiritual, ele é para o seu fortalecimento espiritual, para a sua motivação espiritual diante de Deus, com Deus e para com Deus. Amém. E para encerrar, eu quero pedir aqui a participação da minha esposa. Se você pudesse, assim, de uma maneira breve, sobretudo objetiva, falar aos nossos amigos e também nossas muitas amigas que nesse momento nos assistem através do canal Conhecendo as Escrituras, se você pudesse fazer, assim, um breve resumo do estudo que hoje aqui fizemos, bem como fazer um apelo ao coração desses nossos queridos amigos e amigas, o que você, de uma maneira objetiva, diria a eles e, na sequência, encerrar com uma oração. Querido amigo, querida amiga em Cristo Jesus, nós estudamos hoje que Satanás, desde a fundação do mundo, o único propósito dele é destruir. Destruiu os anjos, destruiu ali no jardim do Éden o casal que Deus fez perfeito e feliz, e hoje ele procura destruir eu e você. Então, eu quero convidar a você para que no próximo estudo você esteja pronta para mais uma vez estarmos meditando na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o único meio que eu e você temos como vencer este inimigo. E para o inimigo não vencer, eu e você precisamos estar aqui, ligado com a palavra de Deus, ligado com o próprio Deus, e assim possamos juntos estar nos preparando para um dia herdarmos as mansões celestiais. O nosso Jesus em breve voltará, e ele anseia encontrar você pronto, preparados, para que no dia que ele voltar nas nuvens dos céus, eu e você possamos ir para o céu, aonde ali não vai ter interferência do inimigo, aonde ali não vai ter mais o inimigo para nos tentar, para nos influenciar, para nos levar ao sofrimento, para nos levar à dor. E é o nosso desejo e a nossa oração que você possa estar junto conosco nessa batalha,
possamos estar juntos, nos preparando para herdar as mansões celestiais. Eu quero convidar a você, para você fechar os seus olhos, para juntos estarmos falando com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que habita nas alturas dos céus. O Senhor conhece cada um dos nossos amigos que estão ouvindo esta palavra e queremos colocar os nossos amigos em tuas mãos. Queremos te pedir que o Senhor os batize com o poder do Espírito Santo e dê a cada um deles tudo aquilo que eles desejam no seu coração. Nós não sabemos o que eles desejam, nós não sabemos o que eles necessitam, mas o Senhor sabe e queremos te pedir que o Senhor esteja cobrindo cada um de bênçãos dos altos dos céus, mas que, acima de tudo, o Senhor esteja os preparando para herdar as mansões celestiais, em nome por amor de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Grande abraço a você, grande abraço à sua família, e até breve, com o estudo O Retorno do Eterno, a volta do Senhor Jesus Cristo e os sinais da volta do Senhor